Olá, família da fé, uma boa tarde. Hoje é dia 7 de outubro de 2019. Graça e paz. Então vamos ler aqui a mensagem, né? Que eu separei para vocês: semeadores da morte. Semeadores da morte, o Monte Sinai e os inimigos, aliás, os amigos do anticristo. Repetindo: semeadores da morte, Monte Sinai e os amigos do anticristo. Vamos lá? Então tá, graças a Deus, né? Nós estamos incumbidos de pregar as boas novas. Temos que estar preparados para sermos perseguidos violentamente pelas igrejas do Monte Sinai, ou seja, da lei. Está acontecendo já, né? Sabe quanto pastor dos canais de denúncia aí estão sendo processados pelo bispo Macedo, né? Visto que estão no ministério de olho por olho, dente por dente, e de guerra contra sangue e carne, pois se imitam os judeus em suas práticas religiosas, que foram anuladas por Cristo na cruz, com certeza imitarão as maldades que praticaram contra Jesus Cristo e seus santos, ou seja, seus separados, né? Seus eleitos. Porque o Espírito é o mesmo. Leia Atos, versículo 21, né? Atos 21, do versículo 21 ao 31. Veja o que Paulo sofreu por lutar contra a doutrina do Monte Sinai. Antes dele, o próprio Cristo já havia sofrido, pois os israelitas tinham orgulho na lei de Moisés, embora nem eles mesmos a cumprissem. Usaram da lei para matar Jesus, João 19:7. Esses sacerdotes que se encontram hoje defendendo o Monte Sinai são iguais a eles, ou seja, maus e perversos. Os judeus rejeitaram Jesus e a sua graça. A graça honra totalmente a Deus, a lei de Moisés ao homem, pois a lei são obras. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10:3. É por aí que caminham as igrejas evangélicas do Monte Sinai hoje. Claro, guiada pelos lobos vestidos de ovelhas, centralizam tudo em Israel, seu povo, e espiritualizam em suas denominações. Estamos vivendo os últimos tempos, pois a apostasia avança assustadoramente. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Essa é a única explicação que encontro para o que está acontecendo no meio evangélico. Muitas falcatruas, né? Muitas falcatruas, mentiras, e ainda tem coragem de dizer que é em nome de Jesus. É impressionante a falta de temor. Irmãos, a igreja do Senhor está sendo violentamente atacada por falsos mestres, falsos pastores. Eles estão por toda parte. Agora, os verdadeiros servos de Deus têm que combater em duas frentes: pregar para tirar o povo, né, as pessoas do mundo, e pregar para tirar as ovelhas do Senhor das garras dos lobos vorazes. Esses homens de Deus têm pregado para o povo um reino aqui na terra, reino este que consiste em riquezas materiais. Para eles, o material tem sido mais importante do que o espiritual. Distorcem a palavra de Deus e pregam o que lhes convém. Mas alguém pode perguntar: se é assim, por que Deus não age contra essa gente? É justamente isso que está fazendo através dos verdadeiros homens e mulheres que separou, conforme, né, eu relatei agora há pouco, no começo da mensagem. Conforme está fazendo através também dos canais de denúncias, né? Mas é necessário, mas é necessário que os enganadores estejam aí, pois as escrituras cumprir-se-ão cabalmente. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 31. Este império que está sendo estabelecido terá um falso crescimento, ou seja, inchará. Aliás, já vem inchando. Tudo que vem do pai da mentira é falso, até parece. Parece, mas não é, né? É impressionante como uso a mesma tática, né, a mesma arma do catolicismo romano, pois houve uma época em que a Igreja de Roma não permitia que seus fiéis lessem a Bíblia Sagrada. Inclusive, a missa
era realizada em latim. Hoje estão querendo retornar com essa prática, né? Em suma, quanto menos conhecimento, melhor para eles. As igrejas do Monte Sinai, de passagem, a principal delas é a Igreja Universal, né? Que hoje estão na mídia, só não proíbem o povo de ler a Bíblia na cara de pau, né? Porque daria muito na vista. Mas de uma forma sutil e maligna, tentam manter as ovelhas desinformadas. Olha como é que eles trabalham. Eles tentam manter as ovelhas desinformadas. Como seria? Darei exemplos. Aconselho seus membros não pesquisarem na internet e lerem livros evangélicos de autores de outras denominações. Até pastores são persuadidos. No ministério que eu estava pastor, que era a Igreja Universal do Reino de Deus, né? O líder dizia que só deveríamos ler livros publicados por sua igreja, pois os outros livros tinham outro espírito, era um vinho diferente. Bravata pura, né? Amados, não é mole não. Cada vez aparece uma heresia pior. Se formos olhar com os olhos naturais, dá a impressão que o que estamos pregando não tem eco. Mas graças a Deus que andamos e vivemos pela fé e não pelo que vemos. O tempo é de Deus. Mas como falei há pouco, né, é necessário que o ministério do Monte Sinai, diga-se Igreja Universal do Reino de Deus, e outras mais, enchem, pois os personagens principais já estão a caminho, a saber, a besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, o falso profeta. Os enganadores estão cumprindo fielmente os seus ministérios. Reino de luxo e riqueza. Este reino de luxo e riqueza que os teólogos da prosperidade vêm pregando tem como fundamento o dinheiro. Jesus passa longe de suas ministrações. Não estou dizendo que é pecado ou errado a pessoa ser próspera ou rica, mas quero repetir as palavras de Cristo Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13. Note que o Senhor disse que a riqueza é um senhor, ou seja, um Deus chamado Mamon. Paulo escreveu a Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Já vi esposa de bispo falar com notas de dólares. Você acredita nisso? Quando estava na Igreja Universal, eu vi a esposa de um bispo chamado Sérgio Von Welder, conversar com a nota de dólar. Ah, que nota bonitinha, olha só. Eu fiquei olhando assim, falei, caramba, idolatria pura. Aliás, né, esse tal de bispo Von Welder, ele se achava o pastor da prosperidade, né? Ele achava que ele era o pastor que sabia, né, que tinha recebido um dom de Deus para ministrar o dinheiro, a prosperidade. Até numa igreja que eu estava pastor, era a igreja de Pinheiros, ele foi fazer um culto, já não gostei, porque é complicado aquele cara, né? Sabia que não tinha nada espiritual nele. Ele começou a puxar a gravata, já falei isso num vídeo desse, né? Mostrou a gravata, que essa gravata aqui custa um salário mínimo e tal, tá vendo? Não, tem que ser prosperidade, tem que ser rico, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tal. Só que esse cabeça de mamão, para não falar outra coisa, né? Ele esqueceu de uma coisa, que aquele dinheiro, ele comprou aquela gravata com o dinheiro do povo, entendeu? Ele comprou com as ofertas do povo, com o dízimo do povo. Quer dizer, humildade passa longe, né? Enfim, né? É complicado isso, né? O povo que sustenta essa igreja, né? As pessoas estão bilionárias, mansão e mais mansão de Bispo Macedo, mas a cúpula, né? O alto clero da Igreja Universal, eles são riquíssimos, enquanto o povo está passando necessidade. Hoje mesmo gravei um vídeo aí de um pastor lá ex-pastor da Igreja Universal, que ele saiu, né, de Portugal, que a senhora fez aquela campanha de Israel, né, Fogueira Santa de Israel, que eu falei que está mais para fogo estranho que Fogueira Santa de Israel, né? E depois ela teve um problema financeiro, ela ficou sem nada para comer em casa, ela pediu ajuda na Igreja Universal para alimentação. Sabe o que a igreja falou? Não deu. E ele ficou tão chateado com aquilo que ele chegou e saiu, né, da Igreja Universal. E ele deu testemunho, ele chegou a chorar e perguntar se ele estava arrependido, se ele pudesse voltar atrás.
ele voltaria e desfaria tudinho daquilo que eu fiz. Quer dizer, passou fome a senhora e o filho daquela senhora, entendeu? E ela era uma dizimista, ofertante fiel da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles não dão dinheiro não, gente. A ordem ali é para não dar dinheiro para ninguém mesmo. Eles são terríveis, só querem tudo para eles, nada para o povo. Acorda, povo de Deus, acorda, povo da Igreja Universal, enquanto é tempo que Jesus está voltando, tá? Bom, já vi esposa de bicho falar com nota de dólares. Isto é mais do que amor ao dinheiro, é idolatria. Os cifrões e a ganância pelo poder os tornam inimigos da cruz de Cristo. O evangelho sem cruz tem sido divulgado a plenos pulmões pelos pregadores do Monte Sinai. Diga-se Igreja Universal, é a principal de todas, é a mãe delas, né? O número de pessoas que passam por essas igrejas mostra o inchaço que elas se encontram. Nosso Cristo nos deixou o ensinamento que devemos entrar pela porta estreita, Mateus 7,14. Essa porta estreita, com certeza, é a que tem o evangelho da cruz de Cristo. Paulo diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Isso é porta estreita. Ao contrário do que Cristo e Paulo disseram, vão pregando um reino de paz e segurança. Mas não será um reino estabelecido por Deus, não pelo Deus da Bíblia. Pois o Deus da Bíblia disse, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como o vingador do parto da que está para dar à luz, de modo algum escaparão. Deus falou através de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, né? 5:3. É claro que os que não escaparão são os bodes, os vasos de desonra, os filhos da perdição. Vamos tratar desse assunto outro dia, tá? Cabe a nós alertarmos as ovelhas do Senhor a não colaborarem com este reino diabólico, né? Não colaborarem com esse reino diabólico, pois infelizmente muitos estão patrocinando com dízimos e ofertas. Veja o caso do Lucas Terra, já foi assassinado um garoto de 14 anos, 3 pastores malignos do inferno da Igreja Universal do Reino de Deus estupraram, mataram o menino inocente, entendeu? E queimaram ele vivo. Queimaram vivo, e o Bispo Macedo, a cúpula da Igreja Universal, ficou pagando 18 anos advogado, né, para esses monstros, né, ia prescrever o crime agora, e agora, graças a Deus, vai para júri popular e justiça vai ser feita. Fora o pai dele que morreu de tristeza, de desgosto, lutou, mas não resistiu e faleceu. Não vai ver a justiça de Deus sendo feita aqui na terra, mas a justiça de Deus no céu já está garantida, né? Então o teu dinheiro, a tua oferta, o teu sacrifício aí, o teu voto que você faz, você está patrocinando tudo isso, você também está conivente com isso. Antes você não tinha quem te alertasse, agora vocês têm. Vocês não sabiam disso, fique sabendo agora, entendeu? Então se você está ouvindo essa mensagem, se você continuar, entendeu, patrocinando esse ministério do inferno aí, você está patrocinando isso aí, assassinato, morte, entendeu, destruição de família, de separação e tudo mais, que é para isso que eles trabalham, né? Eles são filhos do pai da mentira. Infelizmente muitos estão patrocinando com dízimo e oferta. Está escrito aqui, eu botei aqui no blog. Amados, estão colocando um tapete vermelho para receber o anticristo. No mínimo estão preparando o caminho para ele. Quando eu escrevi aqui, o Marcelo estava fazendo estava com uma maquete aqui do Templo de Salomão, que eu chamo de Templo de Herodes, tá? Até uma réplica do Templo de Salomão estão querendo erguer em São Paulo. Macedo da Iurde já começou, aqui entre parênteses. Estão querendo construir o que Deus destruiu, porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Gálatas 2:18. Aqui tem Bíblia, tá? Ao contrário de lá que eles não tem Bíblia, inventam coisa e você vai e faz aquilo que quer inventar, nem examina na Bíblia. Ademais, Jesus disse que é maior do que o templo. Mateus 12:6. Estão preparando o povo a receber o filho da perdição de braços abertos. O mundo irá recebê-lo, mas você não é desse mundo. Você não é do mundo dos perdidos, você é do mundo dos salvos. Vamos tratar disso mais tarde também, né? Espero que estejam entendendo. Se estiverem entendendo, glória a Deus. Pior se estiverem entendendo e não tomarem uma atitude de dizer não para as doutrinas do Monte Sinai. Não para os falsos
para os falsos apóstolos, bispos, pastores e mestres, senão já não resta mais nada a fazer. Paulo deixou escrito em Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assentaria no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2,4. Espiritualmente falando, isto já está acontecendo, visto que santuário de Deus é o povo de Deus, igreja do Senhor, entendeu? Isso é a igreja do Senhor. Já estão assentados ali os anticristos pregando no meio do santuário de Deus. Na igreja de Roma é pregada a infalibilidade papal. Isso é querer ser igual a Deus, pois o único que não falha é o Deus Todo-Poderoso. Nas igrejas do Monte Sinai se posicionam também como Deus e colocam Deus na posição de homem, mandam em Deus. É um tal de mandar ele fazer isso ou aquilo outro, diz-se Deus que Deus é obrigado a fazer. Imagine. E o santuário de Deus, que é o povo de Deus, igreja do Senhor, diz amém. Mas deixe estar, pois está escrito, recear dele o Senhor, pois ver está se cumprindo o seu dia. Salmo 37, 13. A tática do terror e do medo. A tática do terror e do medo é usada pelos profetizadores de mentiras. Exemplos: pregam mensagens: cão foi amaldiçoado porque mostrou a nudez do pai. Gênesis 9, 25. Miriam ficou leprosa por ter se rebelado contra Moisés. Davi não levantou a mão contra o rei Saul. E por aí vai, colocando-se no lugar de Moisés, Noé. Dizem que mesmo estando ele, os seus pastores errados, ninguém pode falar nada contra, sob pena de serem amaldiçoados como cão e ficarem leprosos como Miriam. Quem falou isso também foi o René Terra Nova, disse que aquele que se levantar contra um ungido de Deus vai pegar uma lepra. Depois eu mostro para vocês essa frase dele, tá? Tem que esconder a nudez do pai, como fez Sem e Jafé, Gênesis 9, 23. Ou então fazer como Davi, não levantar a mão contra o ungido do Senhor. Se Noé e Moisés e Davi soubessem que tais ungidos se comparariam a eles, com certeza morreria de vergonha. Um dia desses atendi uma obreira dessas igrejas do Monte Sinai. Ela me disse, quando eu estava pastor, não aguento mais. É só campanha, sacrifício, envelope, dinheiro. Só vejo coisas erradas. Os que estão de fora dizem, por que não saem logo, por que não saem logo de lá? Digo, não é tão fácil assim. Lembra do que falei há pouco, a tática do terror, entendeu? Que eles passam para os seus seguidores. Eles têm medo de serem amaldiçoados. Eles colocam medo, o povo fica com medo, entendeu? Mas Deus já está socorrendo os amados que se encontram acorrentados pelo sistema evangélico pernicioso. Estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade de Deus, pois essa liberta verdadeiramente. João 8,32 e João 8,36. Quero aproveitar e pedir a ajuda dos leitores, ou dos ouvintes dessa mensagem, que divulguem, que espalhem, que compartilhem esse vídeo, tá ok? Compartilhe esse vídeo, que Deus irá abençoar muita gente, tenho certeza. Diga não para o sistema evangélico do Monte Sinai, assim como disseste não para a bruxaria, para a idolatria romana, para as seitas. Este governo que está sendo montado é o governo que está sendo preparando o caminho para o anticristo, o Messias que Israel aceitará. Aliás, o anticristo, o caminho para o anticristo, o mesmo que Israel aceitará como Messias. O inimigo está vindo nesses últimos tempos para enganar, se possível, seus eleitos. Fique atento contra toda igreja que mistura a graça de Deus com a lei de Moisés, ou seja, com a doutrina do Monte Sinai. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Mesma coisa que praticar as coisas do Monte Sinai e da lei, Deixar circuncidar, falando, é a mesma coisa que praticar a obra da lei. O inimigo quer que você busque a justiça na lei e pratique seus rituais e use seus símbolos. Se fizeres isso, Cristo morreu em vão por ti. Segundo de Gálatas 2:21. Antes vocês não tinham quem alertá-lo, mas agora tem.
Para a liberdade foi Cristo que nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Devemos orar sempre, nunca esquecendo de vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Os profetas do Monte Sinai têm forma de pedágio, só forma só. 2 Timóteo 3:5. Finalmente, irmão, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, a fé em Jesus não é de todos, amados. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 1:2 e 3. Por Aloysio, esse amigo que vos fala. Graça e paz, boa semente. Vamos junto. Canal Destruindo Fortalezas.